iniciou na fase operacional. Um outro ponto que nós precisamos considerar são os desafios e as oportunidades da gestão de resíduos no contexto da economia circular. A transição para a economia circular no Piauí, especialmente no setor de energias, requer um olhar atento para a gestão de resíduos. A geração de resíduos como lâminas de turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos, ao final de sua vida útil, é um desafio global crescente. E, por fim, temos as implicações socioambientais e o papel das políticas públicas locais. A implementação de projetos de energias renováveis e a gestão de resíduos não impactam apenas o meio ambiente, mas também as comunidades locais. É fundamental assegurar que o desenvolvimento seja inclusivo e equitativo. Portanto, esses pontos servirão como um pano de fundo para as ricas discussões que teremos hoje, que possamos juntos explorar caminhos e soluções para construir um futuro mais sustentável, onde o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental caminhem lado a lado, em benefício das gerações futuras. A partir de agora, eu vou iniciar a apresentação dos painelistas. Por favor. Pode, a primeira. Depois eu vou pegar o passador de slide. Pode passar já. Pode passar. Passa mais um, por favor. Pode passar mais um. Então, eu inicio com a minha apresentação. Eu sou docente e pesquisadora da área de Ciências Ambientais na Universidade Federal do Piauí. Atuo no Departamento de Recursos Hídricos, Geotecnia e Saneamento, e também em 3 programas de pós-graduação. Mestrado e doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente e um programa em rede de recursos hídricos, que é o Prof. Água. Como painelistas, nós temos... Pode passar, por favor. Paulo Seifer, que é engenheiro e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Energia pela Universidade Federal do ABC, na área de Ambiente e Sociedade. Tem se dedicado ao desenvolvimento territorial, com especial atenção a 3 frentes, que são os impactos sociais e ambientais de grandes projetos de infraestrutura, o cooperativismo e a construção de índices. Já atuou no Cerrado, Semiárido, nos Pampas, seja como pesquisador, como consultor, e entre outras. Trabalhou com instituições como o Banco Mundial, PNUD, entre outras instituições. Mais recentemente, atuou no desenvolvimento do Índice de Progresso Social Brasil e principalmente com o governo do estado do Piauí, no desenvolvimento do Plano Piauí 2030, e também no diagnóstico das cooperativas do estado. Muito obrigada pela presença, Paulo. Temos também como palestrante, pode passar, Marcos Andrei Vasconcelos, que é auditor líder de algumas normas internacionais, entre as quais a referente à segurança da informação e a norma referente também à ESG, membro efetivo da ABNT no Comitê Brasileiro 21, que trata da tecnologia da informação e transformação digital. É especialista em temas como ESG, gases do efeito estufa e objetivos do desenvolvimento sustentável, palestrante do IPCC, idealizador do programa Pense e Compense e também fundador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação CO2 Zero. Temos também por favor, mais um, Lea Geyer, que é arquiteta e urbanista, mestre em gestão ambiental urbana e doutora em arquitetura, tecnologia e cidades, com foco em economia circular em áreas urbanas. Nos últimos 10 anos, integrou pesquisa e prática em sustentabilidade urbana, economia circular e mitigação climática, apoiando governos locais e na colaboração com instituições como o Ministério do Meio Ambiente, PNUMA, as cidades capitais ibero-americanas, e universidades como Unicamp, USP e MIT.
Em 2019, foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial e Fórum de Jovens Líderes Globais. Além disso, contribuiu para o grupo de liderança em economia circular e adaptação climática e habitação de baixo carbono. Agradeço a atenção e convido, a partir de agora, os painelistas a compartilharem suas valiosas perspectivas. Iniciamos com o Paulo. Pode ficar à vontade, Paulo. A segunda apresentação. Bom dia a todos. Vocês não reparem na cola, tá? Sem minha cola não sou nada. Tenho uma memória terrível. Vocês me ouvem? Não? Ah, é que precisa do fone. É. Eles precisam do fone de ouvido. Epa. É direita e esquerda, né? Ah, eu tava virando pro lado errado. Acho que não deu. Ah, tá. Obrigado. Bom, de novo, bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer ao comitê organizador da Brasil Energy Conference pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu já tenho uma história razoável aqui com o Piauí. Contribuir aqui, mais uma vez, é muito gratificante para mim, tá? Eu queria começar com uma pequena nota que, para quem é da área ambiental, é até meio óbvia, mas as pessoas às vezes não percebem, que se num passado recente a questão social foi ligada intimamente com a questão ambiental, hoje nós já temos até o mercado financeiro se ligando mais à questão ambiental. Recentemente, a Günther Thallinger, que é um dos membros do board de gestão da Allianz, que é uma das maiores seguradoras do mundo, citou que se tem que ficar atento para as mudanças climáticas, porque em lugares em que acontecem muitos extremos climáticos, vai ficar cada vez mais difícil se fazer seguro. Então, quer dizer, se antes a preocupação era estritamente ambiental, depois foi incorporada a parte social, hoje até o mercado financeiro já está percebendo que a gravidade é grande da questão, tá? Eu queria contextualizar aqui um pouco, porque nós falamos muito da questão dos novos empreendimentos de infraestrutura, e tem um ponto aqui que é importante. Quando a gente fala de geração eólica, o Piauí hoje tem 126 usinas em operação, são dados do Daniel, tá? 126 usinas em operação, com 42 que vão ser construídas, mas que estão não teve o início de construção ainda, tá? Mas o ponto interessante é a fotovoltaica. São 76 usinas em operação, 9 em construção, tá? 436 com construção não iniciada. E um ponto que a gente não costuma lembrar, mas uma quantidade de ações grandes do Estado que envolvem o uso de painéis solares. Por exemplo, a SAF tem um trabalho muito grande com inclusão produtiva, principalmente no uso de painéis solares para produtividade. Só para citar um outro exemplo, o Instituto Piauí Solar tem uma atuação grande, tem projetos grandes como Canindé Solar, que são para bombeamento de água, e são todos usuários de painéis fotovoltaicos, tá? E quando a gente fala de renovável, a gente não pode deixar de falar também da usina de Boa Esperança, que fica lá em Guadalupe, divisa com Maranhão, e agora da recente usina de hidrogênio verde, tá? Só que focando um pouquinho mais na solar e eólica, tem pontos que são importantes, dilemas que são importantes. O primeiro é que a fotovoltaica ela é extremamente usuária intensiva de mineração, né? Consome muita mineração. E o mais importante, a reciclagem dela é extremamente difícil,
tá? No caso dos aerogeradores, hoje um aerogerador ele pode ser reciclado em até mais ou menos 95% dele. E esses 5% que faltam normalmente são as pás, que são extremamente difíceis de reciclar, pelas características de construção, né? A pá ela tem que ser extremamente forte. Então a construção em si, a reciclagem em função disso é muito difícil. Tá? E tem um ponto que a gente tem sempre que lembrar, que a própria construção da usina impõe importantes impactos no território. Isso não pode nunca ser esquecido. Tá? A gente fala, por exemplo, da questão dos aerogeradores, a gente tem questões que ainda são abertas, meio controversas, que é o caso do ruído de frequência baixa. Tá? Mas, enfim, são as questões de titularidade de terra, mas esses são outros pontos. Tá? Então, nós temos esses dilemas em cima das renováveis. E o que eu trago aqui como proposições? E antes, só fazer um pequeno ponto, um pequeno comentário que eu acho que é muito importante. Quando a gente passa aqueles números a respeito da solar e da fotovoltaica, a gente tem duas direções, dois pontos de visão que são importantes. O primeiro é a importância do estado do Piauí na matriz energética nacional. Tá? Quem acompanhou ontem a fala do governador percebe que o Piauí é um dos grandes produtores de energia renovável. E na outra direção nós temos também a importância da energia renovável para o estado do Piauí. O Piauí é um produtor e tem nessa matriz de renováveis um elemento muito importante para o seu próprio desenvolvimento e crescimento. Então, por isso, eu penso em 3 pontos que são fundamentais para o Estado observar no que diz respeito a essa questão da energia, da economia circular e das energias renováveis. O primeiro é a necessidade de investimento em pesquisa para reciclagem de painéis fotovoltaicos. Tá? Isso é fundamental. É possível reciclar um painel fotovoltaico hoje até um determinado limite. Tá? Agora, você tem materiais no painel que são extremamente importantes, como prata, você tem alumínio, você tem silício no painel fotovoltaico, cuja reciclagem é bem complicada pela característica de construção. Eles ficam presos no compósito e romper esse compósito é complicado, mas essas partes técnicas não cabem aqui. Tá? Mas o fato é fundamental a pesquisa em reciclagem. Tá? E é fundamental se desenvolver estratégias para reuso dos painéis, das placas, das pás de aerogeradores. Tá? Só uma coisa interessante, é possível o reuso também dos painéis solares. Tá? Essa é uma possibilidade. Mas hoje o grande dilema, a grande área de reuso está nas pás de aerogeradores. Aqui tem um exemplo de um abrigo para bicicletas na Holanda. Tá? E é importante que o Estado pense nessas estratégias, trabalhe essas estratégias. Esses 2 pontos são fundamentais. Aliás, um terceiro ponto. É fundamental que o Estado trabalhe também na questão de armazenamento de energia. Tá? A gente fala... solar e fotovoltaica tem um problema sério que é a intermitência. Solar você só tem de dia e a eólica você só tem quando venta. Tudo bem, a gente conseguiria viver bem com isso se a gente não tivesse problemas de rede também. Né? Desde o apagão de 2023, nós passamos por um processo de curtailment, por conta, muito em função da intermitência das fontes renováveis. Tá? E armazenar energia é não só uma estratégia para atacar essa questão da intermitência e diminuir a necessidade de curtailment, mas também é um aproveitamento da própria energia que você não está aproveitando. Né? Se o sistema não está na rede, você não está aproveitando. Se você não está jogando energia na rede, você está perdendo, grosso modo falando. Tá? E aqui, nesses 3 casos, existe também uma oportunidade do Piauí de entrar num outro elo dessa cadeia da energia renovável, que é o elo da reciclagem, que é o elo do reaproveitamento, que é o elo da própria produção do sistema. Tá?
além disso, claro, tem outras pesquisas que são tangentes, que são importantes. Quando você faz a reciclagem do silício de um painel fotovoltaico, se é um painel antigo, esse silício provavelmente tem que ser purificado num nível maior para poder ser aproveitado para as tecnologias mais novas. Mas, enfim, é uma possível área de expansão tecnológica do Piauí e da própria geração de indústrias no estado. Lembrando que a própria usina, né, de hidrogênio verde faz parte desse processo de reindustrialização. E aqui a gente tem uma oportunidade de fomentar no próprio estado novas indústrias ligadas à produção, à reciclagem e ao reaproveitamento de pás e painéis fotovoltaicos. Obrigado. E tem um último ponto que para mim é o mais caro, que é o seguinte: quando a gente fala, tem uma dicotomia enorme dentro da área de desenvolvimento territorial, que aliás, dentro da área de desenvolvimento territorial não, mas dentro do debate público, vamos dizer assim. Tem gente que argumenta por A mais B que infraestrutura no território é bom, invariavelmente bom. Tem gente que por A mais B defende que infraestrutura é ruim, só traz impacto negativo. E o negócio dentro que não é bem da área de desenvolvimento territorial, a infraestrutura ela é um elemento, aliás, dentro da área de desenvolvimento territorial não, mas dentro do debate público, vamos dizer assim. Ponto pacífico. Tem gente que argumenta agora, por A mais B, infraestrutura vai trazer desenvolvimento sustentável inclusivo, invariavelmente se ela vai trazer um desenvolvimento de fato, aí é outra história. Aí depende de como a infraestrutura se relaciona dentro da área de desenvolvimento territorial. A infraestrutura ela é um dentro desse desenvolvimento territorial não, mas dentro do debate público, eu acho que um ponto fundamental agora, por A mais B vai trazer desenvolvimento sustentável na entrada de infraestrutura, ela vai trazer um desenvolvimento de fato nos territórios, é a relação que tem como a infraestrutura se relaciona dentro da área de desenvolvimento. A infraestrutura ela é um dentro desse desenvolvimento territorial não, mas que as empresas clientes que um ponto fundamental agora, por A mais B vai trazer desenvolvimento sustentável na entrada de infraestrutura, ela vai trazer um desenvolvimento de fato nos territórios, é a relação que tem como a infraestrutura se relaciona dentro da área. A infraestrutura ela é dentro desse fundamental, porque as empresas clientes que um ponto fundamental agora, por A mais B desenvolvimento sustentável na entrada de infraestrutura, ela vai trazer um desenvolvimento por A mais B isso é a relação e a sociedade com a infraestrutura se relaciona dentro da área. A infraestrutura ela é dentro desse fundamental, porque as empresas clientes que um ponto fundamental agora, por A mais B desenvolvimento na entrada de ela vai trazer um desenvolvimento isso é a relação e a sociedade com essas entidades se relacionam dentro da área. E dentro desse fundamental, porque as empresas participando ativamente na entrada de ela vai trazer um desenvolvimento isso é a relação e a sociedade com essas entidades se relacionam dentro da área. E dentro desse fundamental, porque as empresas participando ativamente na entrada de ela vai trazer um desenvolvimento isso é a relação e a sociedade com essas entidades se relacionam dentro da área. E dentro desse fundamental, porque as empresas participando na entrada de ela vai trazer um desenvolvimento isso é a relação e a sociedade com essas entidades se relacionam dentro da área. E dentro desse fundamental, porque as participação na entrada de ela vai trazer um desenvolvimento cooperativo isso é a relação e a sociedade com essas entidades se relacionam dentro da área. E dentro desse fundamental, porque as participação na entrada do desenvolvimento cooperativo isso é a relação e a sociedade com essas entidades se relacionam dentro da área. E dentro desse fundamental, porque as participação
participação de trabalhadores e trabalhadores que trabalham nas cooperativas de dentro desse ciclo de chegada, de ciclo o ciclo energético, vamos dizer assim. Você tem a produção de energia, só que essa energia vai para a transmissão, para o sistema, vai para o sistema integrado nacional, e dali vai para a distribuidora, e da distribuidora vai para casa. Ali no caso, distribuidora equatorial, e da equatorial vai para casa. Tá?
Não sei qual o senhor visitou, mas não é incomum que você tenha uma geração local, que a própria a empresa que faz a produção faça uma geração local para a comunidade. Mas aquela dos grandes cataventos, ela não vai. Por causa da circuitação. Vai para a transmissão, vai para o... Pode. Sim. Depende. Depende do lugar. Depende muito de como foi feito o acordo com a comunidade. E a comunidade tem que ser ouvida. Esse é um ponto importante. É muito difícil dizer o que acontece lá, né? Mas é possível. Mas vamos seguir aqui, que senão... Muito obrigada, Paulo, pela apresentação, pela brilhante apresentação. Nós vamos deixar todos os diálogos, questionamentos para o final, porque é importante que vocês usem também o microfone para que as outras pessoas consigam compreender também esses questionamentos. Por favor, a segunda apresentação, e agora eu convido o Marcos Vasconcelos para a sua apresentação. Obrigada. Obrigado a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui no Piauí. Nós temos um histórico aqui bem interessante, que nós já estamos no estado há mais de 10 anos. Iniciamos um trabalho aqui junto à Prefeitura de Teresina, na época ainda do finado prefeito Firmino, e foi um trabalho de inventário de gases de efeito estufa do maior evento que acontece no Piauí, que é o Corso de Teresina. Na época, foi inclusive publicado no Guinness Book como o maior desfile de caminhões do planeta. E nós fizemos o inventário dessas emissões e criamos o Bosque do Corso, onde toda a compensação das emissões de carbono provenientes de energia elétrica, de resíduo, de uso de combustíveis fósseis, ele foi compensado na recuperação de área degradada daquela região ali que todos conhecem ali, que é a floresta fóssil, né? Na Raul Lopes, né? E é um legado aí que ficou para o município do Teresina, né? E tá dando para passar aqui, deixa eu só ver aqui um pouquinho. Ok. Bom, já foi feitas as apresentações. Eu vou passar aqui diretamente. Nós temos 15 minutos aí para poder falar um histórico aí bacana de quase 4 anos. Nós estamos aqui em parceria com o Instituto de Saneamento Básico do Estado do Piauí, que é dirigido pelo nosso ilustre Dr. Magno Pires, que é o grande visionário que está aqui conosco. Uma salva de palmas para o Dr. Magno Pires. Ele e o Dr. Avelar também Amorim, na época nos convidaram para participar aqui de um projeto. Começou lá em Picos e agora nós estamos em Piripiri, já numa fase avançada de estruturação, do que nós vamos falar aqui um pouquinho. A proposta de valor do INCT é colaborar com essa migração para uma economia de baixo carbono. Nós fazemos parte do sistema ONU desde 2013, através do Pacto Global, como signatários do Pacto Global, que é um dos principais apoiadores do INCT, porque quando o Pacto Global, eles conheceram o programa Pense e Compense, que é um programa criado pelo INCT, eles publicaram no caderno científico, o caderno Pacto Clima, que foi o primeiro caderno científico do Pacto Global, foi inclusive publicado durante o Acordo de Paris, e a Embaixada da França, ao conhecer o programa, também nos convidou para apresentar o Pense Compense durante o Acordo de Paris. Nós fizemos parte, inclusive, da delegação oficial do Brasil, que pactuou a nossa NDC, que é a nossa meta de carbono no Acordo de Paris. Então nós fizemos parte da delegação e também fomos convidados pelo governo da França para apresentar o Pense Compense, que é essa metodologia que está sendo empregada aqui no Piauí, no programa que nós vamos apresentar a seguir. Então está aqui o caderno Pacto Clima.
a apresentação que nós desenvolvemos lá referente ao Pense com Pense, que inclusive é uma referência até hoje em relação à estratégia nacional do RED, porque o Pense com Pense ele nasceu na estrutura da Rio+20, dentro de um concurso de projeto do Ministério do Meio Ambiente, de programas para orientar a estratégia nacional do RED+, que é a redução de carbono por emissões por desmatamento e degradação florestal. E o Ministério do Meio Ambiente nos convidou para compor a CONARRED, que foi a orientação da política nacional, da estratégia nacional de redução de emissões de carbono florestal, como é conhecido também, ou RED+, Carbono RED. Então, nós temos um histórico muito interessante dentro da CONARRED. O Instituto também ele se tornou uma referência na gestão de carbono e nessa pauta de ESG. Hoje o Instituto é líder em ESG, nós estamos cada dia mais nos profissionalizando, nós inclusive adotamos uma plataforma mundial global, que é da Oracle, que faz todo o controle de ESG, para dar total transparência a todos os projetos que o Instituto desenvolve. Nós estamos dentro do Comunicado Brasileiro, que é o maior movimento hoje empresarial. São mais de 200 organizações, são as maiores organizações do Brasil. Praticamente quase 50% do PIB nacional assina esse documento. O Instituto é o apoio institucional desse movimento, que é uma pauta de economia circular do que nós estamos tratando aqui, doutor Paulo. Como nós estamos dentro dessa pauta e também da pauta de preservação da Amazônia, com o mesmo grupos de empresários que hoje têm uma visão um pouco mais à frente em relação à sustentabilidade e ESG. O Instituto também teve o reconhecimento pela União Europeia como um provedor de soluções de um programa da União Europeia no Brasil. Opa, saiu aqui, pessoal. Voltou? Voltou. Eu vou passar rapidamente aqui também pelo programa Pense com Pense, que deu origem à nossa organização. Primeiro, na realidade, nasceu o programa veio primeiro do que a organização. Nós criamos o primeiro programa, apresentamos na Rio+20 e teve aderência pelo Ministério do Meio Ambiente e depois nós criamos o INCT, que hoje é uma referência nacional também na área do carbono, pelos projetos que nós já, nesses 13 anos, nós já temos aí de capacidade técnica. Então o Pense com Pense é simples para resolver problemas complexos. Começando pela área azul, aqui é a entrada. Nós trabalhamos com qualquer tipo de organização, seja governamental, não governamental. Na parte toda hoje de conhecimento, hoje está tudo voltado para o mundo ESG, tanto internamente no INCT, mas para cada programa, para cada projeto que nós desenvolvemos, a primeira camada é o de ESG, a camada de governança, principalmente, que é muito forte hoje, em função de compliance, e principalmente para que você possa dar visibilidade para os programas. Ontem nós estávamos ouvindo o debate ontem, né? E uma das questões é essa: programas que tenham realmente lastro, estrutura e capacidade para aderir a recursos, a captar recursos de grande porte, né? E hoje nós temos uma área, o INCT, nós temos uma área específica de captação de recursos com foco em ESG. Então isso é muito importante, é o grande divisor hoje do mercado daqui para frente. Você não vai conseguir mais desenvolver um projeto, apresentar um projeto, se você não apresentar uma estrutura de ESG consistente, que realmente consiga, principalmente do ponto de vista do investidor, a garantia que ele tem, né, a gestão do risco e o retorno do investimento dele, que é o que vai atrair os investimentos na área de saneamento, doutor Magno. Hoje o investidor, ele quer essas no investimento e como que tudo vai caminhar dentro do processo. Na área verde ali é a parte científica, que é a parte de adaptação e mitigação, todo estudo que nós desenvolvemos, como por exemplo
o estudo aqui de Periperi, nós vamos falar rapidamente também sobre o estudo de Periperi, é desenvolvido aqui com uma equipe científica que está aqui presente também, o pessoal da Econ, que eu gostaria também de parabenizar, doutor Oswaldir, doutor Urias, a Mara, então todos que estão aqui presentes. E é uma equipe competente, são engenheiros sêniores aqui do Piauí, que tem uma visão na área de engenharia sanitária como poucos aqui no estado do Piauí. E aqui aonde nós queremos chegar, que trata desse tema que nós estamos conversando aqui agora, de economia circular, que é a área das compensações. Para nós, a visão hoje do carbono não é só a questão financeira, de quanto que o investidor, ou qual o menor tempo que ele vai ter de retorno, mas que o projeto ele tenha uma visão regenerativa, porque nós temos que ter um olhar acima do carbono. O carbono ele vai cumprir o papel dele, ele tem que cumprir o papel dele, nós temos que conseguir reduzir as emissões de carbono, mas também nós temos que ter um olhar de regeneração. Hoje, eu acho que o grande desafio, doutor Magno, é o cultural, é mudar a cabeça da pessoa, que já está acostumada a fazer, né, desde sempre, né, tratar principalmente a questão do resíduo, né, de forma que vem tratando há muitos anos. Então, essa mudança é o ponto eu acho que de tudo que nós vamos fazer, porque hoje eu não vejo mais como empecilho o recurso, a tecnologia, nós já temos tecnologias, que é o trabalho, inclusive, do INCT, homologar as tecnologias. No início, inclusive, deu até uma certa confusão, porque o pessoal achou que a gente vendia tecnologia. Vocês vendem biodigestor, vocês vendem... Não, nós homologamos, porque todo o processo inovativo, nós temos que fazer todo um processo de normatização, de você homologar para verificar se realmente aquela tecnologia inovativa, que hoje já existem diversas, não é ela funcionar só isoladamente muitas vezes, é como que ela vai se integrar com as demais tecnologias e com todo o processo logístico e de pessoal e de cooperativas, como o professor falou, como que isso tudo vai funcionar como um relógio suíço. Então, e principalmente do ponto de vista, aí sim, econômico, nós temos que homologar as tecnologias, porque nós já temos exemplos no próprio país, no próprio Brasil, do trabalho do próprio INCT, que nós orientamos de uma forma, isso ocorreu agora, recentemente, no estado do Goiás. Nós orientamos toda uma estruturação através de um diálogo competitivo para que se conheça as tecnologias, se conheça os fornecedores, saibam quem eles são, se realmente eles vão apresentar garantias reais, se aquelas tecnologias funcionam de fato, de ponta a ponta, do ciclo de vida, como a professora colocou, e isso tudo é um trabalho muito meticuloso, que tem que ser desenvolvido até chegar no resultado final. Tá? Então, isso tudo está integrado hoje com a Agenda 2030. Para cada fase do programa, nós elencamos uma, duas ou várias. Bom, chegamos aqui, eu vou ser breve, e falando um pouco sobre o projeto do Piauí, que é o termo de colaboração com o ISBIP. A ideia é implantar 18 polos em todo o estado, polos de tratamento de resíduos, são complexos que vão tratar qualquer tipo de resíduo, seja o RSU, e até mesmo a integração aqui dentro do polo que vai ser desenvolvido. Esse aqui é o desenho preliminar, para dar uma visão do que vai ser o polo num futuro próximo. Então aqui dentro nós vamos ter o condomínio, que é o consórcio, que vai tratar de todas as demais implementações. E dentro do polo você vai ter várias soluções, seja de pneu, de plástico, de RSU, de orgânico, que é um grande problema. Então, a questão de um projeto como esse é não enterrar mais o lixo. Em alguns países, como na Alemanha, há mais de 20 anos é proibido fazer um aterro sanitário. Você tem que fazer a valorização do resíduo sólido. Você não pode, você está enterrando uma riqueza, além de estar degradando o meio ambiente, mesmo com um aterro sanitário convencional, normatizado, que você coloca manta,
para evitar que o chorume alcance, mas você vai gerar o chorume, ele não vai evaporar. E você continua emitindo metano, CO2 e vai ter um passivo depois complexo para ser tratado. Mais um subresíduo que é terrível. O chorume ele é 43 vezes mais contaminante do que o esgoto. Então, é um passivo que nós temos já. Os países que já estão realmente na vanguarda, que já têm uma visão à frente, eles já não querem mais. Isso tudo vira energia, isso tudo vira recurso. Sim. Exatamente. Correto. E também ali a valorização dos catadores também. Nós vamos ter centros de triagem, são 7 centros de triagem nesse projeto de Piripiri, e está alcançando 214 mil habitantes. Todos os municípios de cada polo, eles foram desenhados para que eles possam ficar num raio de no máximo 100 quilômetros, até o eixo central, onde vai ser instalada a usina, além das triagens, né? Então, a contextualização do problema é esse, né? A existência todos são lixões a céu aberto e os impactos aí que contaminam a água, o solo e o ar, né? É algo muito, muito triste, né? A justificativa, o alinhamento aí da meta com o programa de eliminação e a necessidade de conformidade, né? E o objetivo do programa é eliminar esses aterros, lixões a céu aberto, e também não só da destinação correta daqui para frente, mas também o passivo. Hoje, tudo que está lá a céu aberto, a ideia é fazer a mineração e trazer isso tudo para dentro da usina, porque é matéria-prima. O gás já não existe mais naqueles lugares, até porque ele já evaporou, o chorume já infiltrou. Então, o que tem que ser feito é a recuperação dessas áreas. É medir a plumagem até onde alcançou a contaminação do solo, fazer o processo de recuperação e transformar essas áreas em área de preservação permanente. Então, outra questão do programa é solucionar a economia circular, gerar energia elétrica, gerar biogás, biometano. Essas novas tecnologias, elas são bem interessantes, porque todo resíduo que entra é orgânico dentro de um biodigestor, dentro dessas tecnologias inovativas, elas saem 100%. Então, se entrar 50 toneladas de resíduo orgânico, vai sair 50 toneladas de fertilizante, né? Eu vou avançando aqui um pouquinho para mostrar mais o projeto. Então, as ações que nós desenvolvemos foi desde a criação do consórcio, o desenvolvimento científico, o plano de recuperação de área degradada, os estudos de viabilidade técnica e econômica, a homologação das tecnologias e a estruturação da SPE, que é o momento que nós estamos vivendo agora, para publicar o edital, para convocar as instituições a colocarem as suas propostas, né? A meta é essa, recuperar essas áreas, né? Aqui tem alguns registros que foram feitos, desde audiências públicas, né? A formalização do consórcio, depois o benchmarking com as tecnologias que foram desenvolvidas. Isso aqui é a equipe de engenharia trabalhando aqui, o PRAD, a gravimetria, né? E a mobilização dos catadores, o mapeamento socioambiental dos catadores, né? E a estruturação também dessas centrais de triagem, né? Depois as tecnologias que vão entrar dentro desses polos, desde o biodigestor, que vai gerar biogás, biometano, biofertilizante, energia elétrica e compostagem. E a madeira é interessante, o aproveitamento do plástico, né? Hoje nós conseguimos fazer desde paradas de ônibus, placa de sinalização, telha, tijolo, casas, quiosques, que hoje já está implantado. Essas fotos, inclusive, são lá de Brasília, de uma área que foi implantada lá na UNB. Aí, tecnologias inovativas. Já estou chegando aqui ao final. Então, a conclusão é a economia circular no Piauí, por meio do programa, vai gerar aí um valor socioambiental e a inclusão social e a verdadeira economia circular, porque a ideia é fazer o aproveitamento também do fertilizante que vai ser gerado, de todo esse fertilizante, e gerar dentro da economia circular cadeia de valor agregada com os pequenos produtores
para gerar agrofloresta, para gerar emprego e renda dentro de comunidades vulneráveis, né? Então, esse é um programa em parceria com o governo do estado, com a Invest Piauí, com o Consórcio Meio Norte, com a Universidade Estadual, que está entrando também, principalmente para a questão do laboratório que o professor Paulo falou, que é importante ter estudos e pesquisas de resíduos difíceis, como ele colocou, das pás de energia solar, né? De energia eólica, desculpe. Então é isso, pessoal. Só tenho a agradecer aí. Muito obrigado a todos aí. Nós é que agradecemos, Marcos. São duas apresentações que estão no mesmo tom, né, na perspectiva de valorização de resíduos, tratar rejeito de forma diferente de resíduo, né? Então, como a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos já preconiza. E agora eu convido a painelista Léa Guerra para a sua apresentação. Bom, em primeiro lugar, bom dia, né, a todos e todas. Então, eu agradeço o convite aí do PNUD e da Conferência de Energia aqui do Piauí, né, para essa palestra. Então, o tema hoje, né, é transição energética e economia circular, e eu vou trazer essa abordagem de cidades e regiões, né? A Elaine já trouxe aqui, minha formação eu sou arquiteta e urbanista, né? Então eu tenho um viés muito de como que a gente pensa a economia circular através do design, né? Do desenho, do projeto, desde produtos, né? Passando por edifícios, mas também pensando em como que a economia circular ela chega a gente, né? Que mora em áreas urbanas, né? Em regiões urbanas. Um pouco sobre o ICLEI, que é a instituição que eu faço parte. Então, a gente é uma rede de governos locais para a sustentabilidade. Então, a gente é uma associação de governos locais, né, municípios, estados e regiões. E a gente está aqui no mundo todo, né, trabalhando e dando essa assessoria para os governos locais para essa transição para uma economia mais justa, né, mais sustentável e de baixo carbono. E aqui são 5 caminhos que a gente trabalha. Então, carbono zero, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular. Né, isso tudo eu estou trazendo aqui para... aqui um pouco o ICLEI na América do Sul. Então, a gente tem 157 associados, né, sendo 100 aqui no Brasil, e outros, né, 24 na Colômbia, que a gente tem um escritório grande, 15 na Argentina, e outros também pela região. Bom, começando um pouco, né, para pensar aqui, então, como que a gente chega na economia circular para as cidades, né? Eu queria perguntar para vocês a opinião de vocês, né? Qual que vocês acham que é mais sustentável? Quem acha que é a lâmpada incandescente, levanta a mão. Quem acha que é a lâmpada fluorescente, levanta a mão. Tá. Então, aqui a gente entra numa questão, né, porque a lâmpada incandescente realmente ela é menos eficiente do que a fluorescente, ou seja, né, a gente quer a luz, mas ela emite calor, né, então ela tem essa perda de energia aí no meio do caminho. E a lâmpada fluorescente, de fato, ela é mais eficiente, no sentido de que ela precisa de menos energia, né, para a gente conseguir a iluminação que a gente quer. Mas a lâmpada fluorescente tem mercúrio e outros metais tóxicos na composição. Então, quando a gente joga fora, né, e a gente sabe como que é difícil a gente ter todo esse percurso aí da gestão de resíduos aqui no Brasil, essa lâmpada, né, com esses materiais tóxicos, acaba indo, né, para os mares, para os rios, para os solos, né, então acaba tendo uma contaminação muito grande. Então, aqui, a gente se pergunta, e agora? Né? O que é mais sustentável? Se uma é mais eficiente, mas a outra é mais tóxica, o que é o melhor, né? Ou o menos pior? E aí a gente fica sem resposta, né? Opa! Então, muitas vezes, nesse ideário da sustentabilidade, faltam critérios claros, né? Para a gente entender como que a gente pode trazer as nossas escolhas. A gente está um pouco devagar aqui. E a gente precisa, né, então, não só de critérios, mas também de uma visão positiva para a gente saber, dentro dessa crise, né, talvez a maior crise que a gente está passando na história da humanidade,
para onde que a gente pode ir? Qual a direção que a gente vai tomar? E aí tem uma frase que eu gosto muito de um designer, Fred Pollack, que ele fala: uma sociedade que perde a sua visão positiva do futuro também perde a capacidade de lidar com os problemas do presente. E aí é por isso que eu gosto, né, e a economia circular me traz um certo conforto e uma certa esperança, porque ela traz uma nova forma, né, da gente pensar o nosso futuro, né, e como que a gente vem se relacionando com o planeta. Então, ela traz essa ideia que a gente tem que dissociar a prosperidade econômica e o bem-estar humano do consumo crescente de novos recursos. Então, sempre que eu vou falar de economia circular, eu dou um passo para trás para a gente pensar o que é essa economia linear, que é essa economia que a gente vem vivendo aí, muito antes ainda da Revolução Industrial, né? Então, a gente extrai os recursos naturais, a gente usa, né, produz, manufatura, usa e descarta, né? E isso forma essa linha reta. E isso, aqui a gente vê várias questões, né? A questão do descarte, né? Então, a gente vê lixões a céu aberto, como esses, aterros também, que a gente já falou das questões. Do outro lado, tem a questão dos recursos naturais, né? Porque a gente tem uma extração desenfreada de recursos e os recursos estão acabando, né? Então, a gente tem um risco sério dos recursos ficarem cada vez mais escassos, né? Mais difíceis da gente conseguir extrair eles, né, para produzir os nossos produtos, né? E a gente tem assim esse tipo de retrato do que a gente tem feito aqui nos últimos séculos. Também a gente tem uma questão, né, da toxicidade, que também foi falado aqui, né, como no caso da lâmpada, que permeia toda a cadeia. A gente presta muito pouca atenção do que a gente coloca nas nossas coisas, né, do que as nossas coisas são feitas de fato. A gente não sabe, falta esse tipo de informação. E aí vem a economia circular, e um dos princípios que ela traz é que a gente tem que mimetizar os processos naturais na nossa prática, né, de produzir, de desenhar, de projetar as nossas coisas. Então, desde produtos, né, mas pensando em sistemas mais macro, né, como, por exemplo, água, energia, enfim. E aí eu trago uma das fundamentações da economia circular, que é o cradle to cradle, que em português significa do berço ao berço, né, que eles falam justamente isso. Então, como é que a gente pode se espelhar nos sistemas naturais, né, e aplicar esse mesmo sistema nos nossos produtos, né, e nas nossas cidades? Então, eles partem de 3 princípios. O primeiro é que os resíduos na natureza, os resíduos de um processo, sempre se tornam alimentos para próximos processos, né? Então, se cai uma folha no chão, uma formiga, um inseto come, enfim, e assim a gente fecha os ciclos da natureza. Então, o conceito de lixo não existe na natureza, né? O lixo é um conceito criado por nós. E também cabe a nós, agora, desinventar esse conceito. O segundo é que a gente deve usar a fonte solar limitada, né? Isso todo mundo sabe, a energia do sol é constante, é livre, e a gente deve fazer o máximo uso dessa energia. E o terceiro é celebrar a diversidade, né? Então, a gente vai explorar as condições, os materiais e soluções de culturas. Então, o primeiro princípio, que é esses resíduos como nutrientes, né, a gente pode pensar, por exemplo, nesses de vários objetos, né, que muitas vezes são materiais bons, né, mas eles acabam em lugares assim, né? E então esses materiais, eles são bons materiais, mas eles estão no lugar errado, né? Eles não deviam estar lá. Por quê? Porque eles foram desenhados de forma errada, eles não foram desenhados para os próximos ciclos. Então, aqui, a gente tem que pensar em materiais como nutrientes, né? Então, os materiais, eles têm esse valor. E a gente tem que recuperar, tem que desenhar eles, projetar eles com a intenção de que eles voltem, né, para os ciclos deles. E aqui a gente fala de 2 ciclos. Então, o ciclo biológico, então é tudo que vem da terra e volta para a terra, e o ciclo técnico, né? Então aqui a gente vai falar de materiais industriais, plásticos, metais, né? Enfim, materiais que não são do ciclo biológico, né? E aqui parece meio óbvio quando a gente fala, mas na verdade, se você parar para pensar, né, como que as coisas são feitas, elas não são feitas assim, né? Então, se você pegar a tua roupa, né, ela é parte
vem do petróleo, né, poliéster, por exemplo, parte algodão, é tudo misturado. E as coisas não podem ser dissociadas. Né? Ou mesmo, sei lá, se você pegar um celular, um sapato, né, é muito difícil de você desmontar e retornar esses materiais para os próprios ciclos. E aqui a gente olha, então, né, nesse ciclo biológico e técnico, se a gente olhar numa escala mais ampla, tem esse ciclo, esse gráfico básico, né, da economia circular. Que você tem aqui o ciclo técnico, então que a gente vai pensar na manutenção, na reutilização, na remanufatura e, por fim, a reciclagem, porque a reciclagem é um processo mais custoso, né, que puxa mais energia, é mais difícil, né, então é o último ponto que a gente vai usar. E do outro lado, no ciclo biológico, então a gente vai trabalhar a extração prima de minerais, gestão anaeróbica, compostagem, né, e fechar esse ciclo de nutrientes, entendendo que são nutrientes ricos, né, que têm muito valor e que eles devem voltar para a terra, né, como o Marcos muito bem falou aqui, né, como fertilizantes, né, e se eles não ficarem perdidos, né, em aterros sanitários e lixões. Então, a pergunta básica da economia circular, para qualquer projeto, né, que eu vou fazer ou que qualquer um vai fazer é: e depois, né? O que vai acontecer com esse objeto, com esse sistema que eu estou colocando, né? E depois, e não uma vez, mas muitas vezes, né? E depois, e depois, e depois. Né? E aqui a gente tem essa visão, né, do curto prazo e do longo prazo. Por exemplo, camiseta de PET com algodão. O PET é um material reciclável, né? Então ele é facilmente, tem uma reciclabilidade alta, né, dentro do ciclo industrial. Mas o algodão é do ciclo biológico. A hora que você mistura os dois e cria uma trama, né, metade PET, metade algodão, você não consegue fazer uma reciclagem de alta qualidade. Então, por mais que você fazer uma camiseta de PET seja uma ótima intenção, você está pegando um material que poderia ter um ciclo, né, quase que infinito, na verdade 2, e você tem um curto prazo e depois isso vai acabar indo para o aterro sanitário, né, muito mais rápido. E aí aqui é o que a gente fala de down cycle, né, uma subciclagem, porque você vai perdendo a qualidade aí dos materiais. Então, e depois é uma pergunta fundamental aqui na economia circular. Então, a ideia é que a gente mantenha, né, o valor, a qualidade e o potencial de circularidade dos materiais e recursos, sempre. Então, por exemplo, carpetes, né? Esse carpete é uma empresa que chama Shaw, né? Que produz carpetes que são desmontáveis, né? E são também monomateriais e completamente recicláveis. Então, você compra o material, na verdade você não compra, eles criam como se fosse um leasing, né? Então, você mantém esse material, quando você não quer mais, você devolve para a empresa, né? E a empresa é responsável por coletar esse material e voltar para o ciclo industrial dela. Os eletrônicos, a mesma coisa, eles não são desenhados, né, para reciclagem, né? Então, por isso, torna tão difícil a gente reciclar eles, né? E temos muitos materiais muito valiosos que a gente não consegue reciclar e acabam também se perdendo aí no sistema. E aqui, né, essa pergunta aqui já foi feita, né, e o e depois, né? Então, os painéis fotovoltaicos são importantíssimos, né, e são muito benéficos, mas se a gente não pensar no e depois, isso vai voltar como um problema para a gente, né? Então, rever o design, rever como que as peças podem ser desmontadas, né, como que já pensar na hora da produção desse painel, o que vai acontecer depois com eles daqui a 10, 15 anos. O segundo ponto que eu tinha trazido, né, é que a gente deve usar energia limpa e renovável. Eu acho que aqui no Energy Conference não preciso falar muito, né? Mas de ter essa ideia de que a entrada solar é ilimitada. E aqui eu estou falando entrada solar, mas o sol é responsável por tudo. É responsável pelos ventos, né? Pelas marés, enfim. Então, é usar toda essa energia que a gente tem, né? Constante e ilimitada aí, né? Para os nossos sistemas industriais e urbanos também. E aqui, então, eu questiono um pouco, né, essa questão da eficiência que eu trouxe no início das lâmpadas com a efetividade, certo? E aí a gente pode pensar em outras soluções, né? Então, por exemplo, aqui, né, num projeto de arquitetura, a gente
implementa, então, o máximo uso da luz solar de forma natural. Né? Isso pode soar simples, né? Mas não é, porque as coisas não são feitas assim. Né? Vocês podem olhar aqui, né? Se tem muito pouca luz natural e a gente, às 12 horas, está tendo que usar uma iluminação. Né? Outro ponto é que a gente tem que trabalhar com sistemas que sejam locais, distribuídos e, ao mesmo tempo, conectados. Né? Para, dessa forma, a gente celebrar, então, o terceiro ponto, que é a diversidade. Né? Então, a diversidade, ela fortalece. Então, se você olha para um sistema natural, né, quanto mais diverso, mais resiliente esse sistema é. Né? E o mesmo acontece para as nossas culturas. Né? Então, a gente tem que pensar em que lugar que a gente está, qual é a cultura, qual é o contexto que a gente está trabalhando. Né? O mesmo para as fontes de energia. Né? O que a gente tem de melhor em cada local e como que a gente pode distribuir essas potencialidades e conectá-las ao mesmo tempo. E aí também pensar em diversidade de soluções, né? Que não existe uma única solução, mas várias soluções para um problema. Aqui foi um concurso da National Geographic que a gente estava trabalhando a questão de materiais que substituíssem o plástico. E você pode ver o plástico de uso único, né? E você pode ver assim infinitas soluções para o mesmo problema, né? Então aqui a gente tem que celebrar essa diversidade de soluções, diversidade de culturas, né? E ter também esse olhar sistêmico. Né? Então, a gente está falando aqui, eu comecei falando de produtos, mas eu penso que da mesma forma que a gente vai trabalhar com produtos, a gente tem que olhar, ter o mesmo olhar, né, para uma escala mais ampla, né, de edifícios, de cidades. Né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, em biossistemas integrados. Aqui é um sistema muito interessante que foi feito lá em Petrópolis, né, que eles coletam os efluentes domésticos, passam por esses biossistemas integrados, que são uma série de tanques, né, com peixes e algas, né, sistemas abertos e fechados, e aí o efluente sai limpo e a comunidade gera gás, que vai para a comunidade, né, gera alimento também, porque o próprio efluente doméstico é alimento para os peixes, né, e também gera fertilizante que a própria comunidade usa ali. Então, gera alimentos também. Né? E falar de energia, né, quando a gente fala também de sistemas mais diversos, eles são sistemas mais resilientes. Né? Então, você gera mais segurança. Né? Eu sou de São Paulo, lá correu nos últimos anos, né, no verão, está tendo chuvas cada vez mais fortes e mais intensas. Eu, na minha casa, fiquei 48 horas sem luz. Por quê? Porque a gente só tem uma forma de trazer energia. Né? De repente, se a gente tivesse outras formas integradas, a hora que uma não está funcionando, a outra vem, né, e toma conta. Então, o sistema muito centralizado, como é feito no Brasil hoje em dia, né, gera muita insegurança para a gente. Né? E aí, nesse sentido, a gente tem que pensar em qual que é o potencial local, como que a gente pode usar. Eu acho que Piauí aqui está tomando a liderança, né, em saber o que tem, né, os recursos, e criando esse potencial aqui de energia. E temos também a questão da estabilidade econômica. Né? Quando a gente tem um sistema forte e resiliente, por exemplo, né, e usar as fontes de energia renovável que a gente tem aqui no Brasil, a gente fica menos dependente, por exemplo, do petróleo, né, da importação de petróleo. A gente tem uma segurança mais forte também financeira, né, porque energia é economia. Né? Então, a hora que em São Paulo a gente fica 48 horas, uma semana sem luz, a gente está perdendo dinheiro. Né? Então, é muito importante a gente pensar também nesse sentido da importância da gente criar um sistema mais resiliente aqui para o nosso país. Né? Então, quando a gente olhou para essa economia linear no início, eu queria trazer esse gráfico aqui, né, do metabolismo urbano linear. Então, quando a gente fala em áreas urbanas, né, a gente também tem entradas, então, água, energia e materiais. A gente usa na escala urbana e a gente emite. Né? Então, a gente emite poluição na água, emissões no ar, né, resíduos orgânicos e inorgânicos, muitas vezes misturados, e isso também forma essa linha reta. E o ideal, então, é a gente começar a falar de um metabolismo urbano circular,
né? Ou seja, a gente diminuir essas entradas, né, de alimento, energia, né, energia renovável principalmente, converter água, né, e outras também coisas que entram, né, a gente reduz essas entradas, a gente usa o máximo do potencial local, né, e aí a gente recicla internamente, né, em sistemas biológicos e técnicos, e as emissões que a gente vai tratar, que não tem jeito, a gente tem que tratar, né, e reduzir ao máximo. Então, aqui algumas soluções que a gente tem usado para energia no ICLEI, né, dentro desse pensamento todo. Então, aqui, esse projeto é o Urban LEDs, né, que é um projeto piloto, que tem essa ideia de transformar as estratégias de desenvolvimento de baixa emissão em uma parte fundamental de política e de planejamento urbano das cidades, né? Então, aqui foi a implantação, né, de placas fotovoltaicas em edifícios públicos, né, de Recife, de Belo Horizonte. Aqui a gente trabalhou no Plano Local de Ação Climática de Belo Horizonte, né, como que a gente pode, né, prevendo cenários de como que a gente pode reduzir as emissões de efeito estufa. A gente também trabalha com programas de transição energética nas cidades, aqui em Contagem, Minas Gerais, né? Então, aqui o objetivo era possibilitar que as cidades possam realizar a transição energética, além de habilitar e orientar tecnicamente os governos locais, né? Porque não adianta só a gente implementar e ir embora, né? As pessoas têm que estar também capacitadas, né, para que aquilo se mantenha a longo prazo. Né? E outra coisa também é de elaborar projetos que possam ser financiados, né, com esse enfoque aí da energia renovável. Aqui um outro projeto também, que é do Action Fund Brasil, que é uma iniciativa que fortalece, né, a participação da sociedade civil no planejamento climático das cidades, né, junto com a plataforma Environmental Insight Explorer do Google. E aqui o objetivo é incentivar e apoiar as organizações da sociedade civil para impulsionar ações locais, né, para o desenvolvimento sustentável. E, além disso, a gente também apoia, né, os tomadores de decisão para determinar as metas, né, do planejamento climático, aí, para quando a gente criar metas, a gente poder alcançar. Mais um aqui de energia fotovoltaica, né, que aqui a gente fez o sistema de fotovoltaica com um banco de baterias, né? Então, aqui a gente trabalhou um pouco a questão também de armazenagem no próprio local e, né, a gente também consegue trazer a iluminação pública para a própria comunidade. Então, aqui um pouco da questão que você trouxe, né? Então, aqui a gente está criando energia renovável que vai ser utilizada na própria comunidade, né? Aí tem a questão da bateria também, que é uma outra questão, né, da reciclabilidade e tal, mas por enquanto eu acho que nessa fase é importante, né, a gente ter isso. Aqui um outro em Porto Alegre, também um biodigestor, painel fotovoltaico, né, num território vulnerável. E, enfim, aqui só para fechar, então, né, para trazer esses benefícios da transição energética e da economia circular em cidades, né? Então, a gente tem a energia limpa e renovável, né? Então, a gente pode pensar nas fontes energéticas, na minimização de perdas, né, também durante a transmissão, na redução da qualidade. A gente vai falar também de ar mais limpo, né? A gente vai trabalhar a qualidade do ar, a mitigação dos gases de efeito estufa, né? E, por fim, um conforto e proteção do clima, né? Um conforto ambiental, né? Ambiental, acústico, né? Também o acesso à luz natural, redução das ilhas de calor, melhoria do transporte urbano, né? Então, tudo isso perpassa aí a energia e também a circularidade urbana. Acho que era isso que eu queria falar. Agradeço a atenção. Boa tarde. Muito obrigada também, Léa, pela brilhante apresentação. É uma oportunidade de conhecer diversas experiências e uma necessidade também, embora é relevante, muito relevante conhecer diversas experiências, pensar como que elas cabem no nosso contexto, né, no contexto local. Então,
quando a Léa falou sobre o ciclo biológico e o técnico, eu me lembrei muito do biomimetismo, né? Então, como podemos encontrar inspirações na própria natureza e também um ponto-chave, e que na academia nós temos levado muitos os estudantes a refletir, que são os profissionais, sobre a complexidade das questões ambientais, né? Quando ela fez o questionamento entre a lâmpada incandescente e a lâmpada fluorescente, muitas vezes nós ficamos focados em um determinado ponto e esquecemos de outros pontos que podem ser mais relevantes considerando a perspectiva do ciclo de vida. Agora eu vou pedir a colaboração da organização do evento para disponibilizar mais um microfone, em que nós vamos deixar o espaço aberto para que qualquer um dos participantes possa fazer alguma pergunta. E aí eu vou deixar um microfone com um painelista e o outro com quem quiser fazer uma pergunta. E aí eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum questionamento, algum comentário. Eu vou deixar aqui com você, dependendo de quem... Por favor, se apresenta e pode fazer a pergunta e dizer para quem que você está direcionando agora. Eu preciso levantar? Eu sou Simone Pedrosa e estou aqui mesmo como representante da sociedade, né? Acho que, primeiro, parabenizar os três, acho que foi muito relevante o posicionamento de vocês. E, na verdade, o meu questionamento e a minha pergunta é meio que uma provocação para os três, né? Já que a gente tem a academia aqui representada, Marcos pontuou uma coisa muito importante, né? Que o quanto a gente tem que mudar a cultura, como a gente lida com isso, como a gente traz consciência. E a provocação era isso. Eu comecei a seguir vocês aqui nas redes, vi no LinkedIn, no Instagram. Que ações efetivas a gente pode ter para que eu, como uma pessoa comum da cidade, e aí para Marcos, ele falou muito do projeto de Piripiri, como que eu, se fosse uma moradora de Piripiri, e tivesse aqui e disse, eu quero fazer um impacto no meu, a partir do movimento meu como sociedade, né? Se tem algum movimento desse tipo, né? Se a instituição que você está representando, se tem essa educação, e aí por isso a academia, né? Ou parcerias com a própria instituições de ensino, que está no local, como a gente consegue fazer com que esse movimento seja grande, seja cíclico, e vai muito com o que Léa falou, né? E aí vai a provocação também para a Léa, e se Paulo tiver uma ação da universidade que possa trazer para a gente, né? E muito da Léa, eu vi aqui que tem um voluntariado, vi que vocês estão lá em 100, né, lugares no Brasil, mas quais são esses lugares? Se eu quiser ser uma voluntária, né, como eu faço aqui? Se não estamos aqui, então como a gente consegue fazer essa ponte? Porque eu acredito que esse movimento tem que começar do pequeno para o grande. Eu sempre digo que a gente surfa grandes ondas, né? E esse tema é uma grande onda, só que as grandes ondas só se fazem com as pequenas. Então precisa ser muita gente junto para se transformar. Então é isso. Muito obrigada. Muito oportuna a provocação feita pela Simone. Pois não, Marcos? Muito bem, Simone. Muito boa pergunta. E eu acredito que esse seja um ponto-chave. Veja, não adianta nós termos um ambiente, né, tecnológico, ter toda aquela estrutura ali já pensada, planejada, se nós não conseguirmos mudar a conscientização em relação à questão do resíduo. E isso, geralmente, né, o pessoal costuma falar bem assim, não, vamos trabalhar com a base lá, com as crianças, a futura. Nós temos que trabalhar com todos hoje. Não dá tempo. Eu não posso esperar uma criança daqui a 15 anos ele ter essa consciência para a gente começar a fazer. Nós temos que começar a fazer o certo já, agora. Esse é o momento da virada, porque se nós não conseguirmos virar esse jogo, é o planeta que está em risco. Se vocês imaginarem que num cenário do IPCC,
para cada grau nós temos cenários. Eu já vou logo para o último cenário. Se a gente aumentar em 4 graus, 5 graus eu não vai mais existir. O planeta vai existir, mas o ser humano não vai conseguir sobreviver no planeta. Então, com 4 graus, o que nós conhecemos hoje como terremoto, escala Richter de 9, esquece, isso aí vai para 15, 20. Furacões, né, que hoje nós conhecemos como nível 5, vai para 12. Então, o 5 já é dificílimo de segurar um evento desse climático, né? Então, nós temos que cuidar hoje e já conscientizar, né, principalmente, né, as pessoas até mais idosas, para realmente se enganjarem também. Então, hoje tem que ser feito todo um trabalho junto às escolas, aí trazendo a academia. Tem que haver uma união, é o que a ODS 17 fala. São as parcerias e as formas de implementar uma agenda para que a gente consiga realmente dar continuidade à vida no planeta. Então é isso que está em jogo. Está em jogo é um aspecto maior, é global, é a existência humana no nosso planeta. Então é isso que a gente entende dentro do nosso programa. Nós temos que é essa fase de implementação, né, doutor Magno, da parte de educação ambiental e não eventos pontuais. Vou fazer um evento ali de educação ambiental, faz aquele evento. Não, é algo contínuo que vai envolver tecnologias, gamificação, para envolver as crianças nesse cenário que nós temos hoje de inteligência artificial, de business inteligência. Então, nós temos que usar as ferramentas que nós temos na mão, como o governador falou ontem, a academia fazer parte do processo produtivo e empresarial, porque pesquisas e estudos, as academias estão abarrotadas. Agora, o que a gente precisa é realmente integrar tudo isso, fazer as organizações trabalharem em conjunto e não uma contra as outras. Uma entender o papel institucional da outra e fortalecer aquele processo, né? Então, é outro desafio, o institucional. Mas, enfim, essa é a visão que nós temos e vamos lutar para que nós consigamos, né, não só fazer projetos de educação ambiental, mas simulação, ensinar, pegar na mão mesmo ali para fazer aquilo acontecer de fato. Tá bem? Obrigado. Eu queria complementar aqui a fala do Marcos, né, que eu estou completamente alinhada, mas o que eu queria dizer assim, de você pensar, né, você como uma atora importante, né? Eu acho que quando a gente está falando dessa transição de uma economia linear para uma economia circular, é uma transição muito complexa e muito grande na sociedade, né? Então tem que ser praticamente um consenso aí de todas as partes, né? E você faz parte desse consenso. Então tem coisas pequenas, né, mas que são importantes. Quando você vai comprar alguma coisa, né, tente saber do que é feito aquilo, se você pode reciclar ou não, como reciclar ou não, né? Se não tem essa informação, manda um e-mail para a empresa, né, que produziu, falar como que é feito, né? Parece que é um trabalho de formiguinha, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, né? E criar, e conversar, e trazer, né, para os teus colegas, enfim. Eu acho que você como uma ator importante para que possa amplificar aí esse movimento. E aí, sobre a questão do voluntariado no ICLEI, a gente tem alguns editais, né? Então, eu indicaria você a seguir a gente nas redes, né? Porque vira e mexe, abre edital. E não tem problema que você está aqui no Maranhão, que a gente faz muita coisa também online, né? E também tem projetos aqui, inclusive a gente está hoje fazendo o plano. Oi? Ai, gente, Piauí. A gente está fazendo o plano de ação climática para o estado do Piauí, tá? Então a gente tá em fase de elaboração. Então a gente tem alguns projetos aqui. Então acho que estamos no Brasil todo. Não, acho que vocês já responderam bem demais.
Considerando o horário, eu vou abrir para mais uma pergunta. Teve um senhor que se manifestou aqui. Pois não. Bom, eu sou diretor-geral do Instituto de Saneamento Básico do Estado do Piauí. Eu acho que há apenas um binômio aí que tem que ser considerado. É a sensibilização e a conscientização da sociedade. Esse é o grande trabalho que eu tenho tido do Instituto de Saneamento Básico. O Piauí tem um pessimismo histórico e radical, infelizmente. Não acredita no novo. E essa dificuldade, nós começamos em Picos, tivemos que sair de lá porque algum órgão institucional processou o prefeito e nos jogamos para Periperi. E lá em Periperi, a mesma coisa. Um órgão institucional atrás do Instituto, processando o Instituto. Bom, dentro dos próprios órgãos institucionais, há essa dificuldade de diálogo, de conscientização, de sensibilização. E, se nós não levarmos isso para a sociedade, de modo geral, o nosso trabalho será em vão, o trabalho dessa conferência será em vão. Se ficar apenas aqui nesses painéis, não for jogado para a sociedade de modo intenso, através de uma mídia frequente, contínua, diária, isso não terá resultado. O resultado é esse, não deixar de fazer e fazer sempre. Tem para a escola, sim. Nosso governador disse bem uma vez para a gente, Magno, nós temos que nos preocupar com os jovens, porque nós conscientizarmos uma pessoa de 40 a 50 anos para fazer saneamento básico, ou aceitar o saneamento básico, não é fácil. Então eu vou criar nas escolas, como já criou, uma cadeira de saneamento básico das escolas dos estados, para que conscientize as crianças. Então, veja só, nós temos uma grande dificuldade, professora, a sociedade nos aceitar. São prefeitos, políticos, todos empresários não aceitam. Acho que isso é uma ilusão nossa, mas eu sou daquele tipo que não desisto. Enquanto eu não chegar ao meu objetivo, eu não desisto. Nós vamos fazer a usina biomecânica de Periperi e mais as 18 do Estado. Esse é o nosso trabalho, é a determinação nossa e do governador Rafael Fonteira. Muito obrigado. Algum painelista gostaria de comentar? Então, eu agradeço a todos pela atenção, em especial aos 3 painelistas que compartilharam experiências, conhecimentos. Muito obrigada e desejo um ótimo evento para todos vocês.